Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma aula de História para o nono ano. O tema de hoje vai ser a crise no capitalismo e os governos totalitários. Tá? A crise na economia ela vai acontecer no pós-guerras, tá? Que vai ser de 1918, o término da guerra, até 1929, que eu estou falando a nível econômico, quando tem um problema aí que a gente vai falar já já o que, que é. Tá? Os Estados Unidos, ele durante a guerra e depois da guerra vai começar a produzir muito as suas indústrias e o campo. Tá? E esses empresários da indústria, para eles aumentarem a sua produção, eles começam a pegar empréstimos com os bancos para investir na sua indústria para aumentar a sua produção. Mesma coisa no campo. Tá? Muitos fazendeiros vão comprar tratores, comprar várias máquinas que vai ajudar a aumentar a produção agrícola da época. Então, com essa produção em grande quantidade, certo? Os empresários das indústrias vão começar a encher o seu estoque, tá? Só que eles esqueceram o seguinte: com o término da guerra, tá? As empresas europeias vão voltar a produzir novamente. Se elas vão voltar a produzir, vão concorrer com as empresas agora estadunidenses. Tanto é que tem alguns países, por exemplo, que vão criar leis protecionistas para proteger a sua indústria. Então, como os Estados Unidos estão com seu estoque lotado e ele não tem para quem vender, ele é obrigado a começar a mandar as pessoas embora. Como esse dinheiro não continua entrando, porque eles não estão vendendo essa mercadoria, tanto o campo como as indústrias, o que vai acontecer? Além dos empresários da indústria ter que mandar seus funcionários embora, e o campo também, as pessoas vão começar a passar necessidade porque eles estão lá com seus estoques lotados. Então, eles não vão ter como pagar os bancos, já que eles não têm dinheiro. Não estão vendendo mercadoria, se não está vendendo, eles têm que mandar as pessoas embora. Certo? Ele tem que parar a produção para vender aquele estoque. Se eles estão mandando embora, esse cara que está desempregado não está conseguindo arrumar emprego em lugar nenhum. E eles, como não estão vendendo, o que vai acontecer? Os bancos vão querer tomar as indústrias e as fazendas. Só que o banco precisa de dinheiro e vai fazer o quê? Eles vão quebrar. Tá? E isso vai acontecer em 1929, quando tem a crise capitalista que vai atingir o mundo inteiro. Então vai quebrar a Bolsa de Nova York, e com a quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos, por exemplo, estavam até ajudando a nível financeiro alguns países da Europa, principalmente a Alemanha, eles vão ter que cortar tudo isso aí, não vão poder mais ajudar. Então, com a crise de 29 atingindo o planeta inteiro, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, os Estados Unidos eram um dos maiores compradores de café do Brasil. Eles compravam 60% da produção do Brasil e vai suspender essa compra. Nós não temos dinheiro, não vamos comprar. Então, essa crise vai atingir o mundo inteiro. Tá? Como os Estados Unidos vai tentar superar essa crise? Tá? Vai aparecer o presidente Roosevelt, que vai ser eleito, e ele vai tentar recuperar a economia estadunidense fazendo o quê? Ele vai começar a criar trabalhos públicos e contratando essas pessoas que estão desempregadas. Então, elas se tornando agora estando empregadas, eles vão ter dinheiro. Tendo dinheiro, eles vão comprar alimentos e vão comprar produtos industrializados. Eles voltando a comprar, a indústria começa a ter que também contratar para começar, já que eles estão vendendo, começa a contratar para trabalhar na fábrica. Mesma coisa no campo. Então, os Estados Unidos vai conseguir reverter esse quadro da sua crise.
Mas não foi assim uma coisa de um ano para o outro não, tá? Foi uma coisa que demorou bastante para se recuperar. Essa crise vai de 29 e a economia dos Estados Unidos só vai começar a andar a partir de 1934. Para vocês verem como a crise ela foi uma coisa bem profunda. Mas isso não foi só nos Estados Unidos, foi no mundo inteiro. Por quê? Toda a economia do mundo estava ali à disposição dos Estados Unidos. Como ele quebrou, o mundo todo quebra, tá? E isso, antes de a gente falar aí da crise de 29, vai começar a aparecer na Europa os poderes totalitários, tá? Poderes totalitários estes que vai começar, por exemplo, na Itália. A Itália ela vai botar o poder no poder Mussolini, que vai fazer a marcha dos camisas negras para tomar o poder na Itália, tá? E vai criar o partido fascista. Mussolini foi um ex-combatente na Primeira Guerra Mundial e ele também tinha aquelas ideias socialistas, tá? Comunistas. Mas ele vendo que seria mais prático ele botar um poder centralizado nele e com o apoio do capital empresarial. Por quê? Porque esses empresários estão com medo que o que tinha acontecido na União Soviética, se tornando um país comunista, acontecesse com a Itália também. Então, esses empresários vão apoiar as ideias de Mussolini, que vai tomar o poder e vai centralizar o poder nele. Então, esse poder fascista que vai ser dominado aí por Mussolini, ele vai criar um partido único agora. A Itália vai ter um partido único. Esse partido tem a polícia, que é uma polícia que vai defender o partido, tá? É como se fosse uma milícia que vai defender o partido. Outra coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vai doutrinar o povo a adorar ele, tá? Tanto é que ele vai ser chamado de Dulce. Outra coisa também que vai ser usado muito nessa época vai ser a propaganda, tá? E hoje a gente chama de fake news. Naquela época eram propagandas que eram feitas pelo rádio, tá? Não tinham computadores, não tinha nem televisão ainda. Então eles criaram, e também o cinema, tá? Essas propagandas eram feitas através dos rádios e eram feitas através de propaganda que era feito, por exemplo, você ia no cinema, ia ver um filme, antes de começar o filme, vinha aquela propaganda do governo e depois que começava o filme. Então era um meio de manipular o povo, até com muitas mentiras, tá? Então a Itália, em 1922, vai colocar o poder fascista na Itália. Depois que ele assume, Mussolini, ele vai centralizar o poder nele. Outro lugar também que vai ter um poder totalitário vai ser a Alemanha, tá? Com Adolfo Hitler. Primeiro, Hitler, ao saber do que tinha acontecido na Itália, ele fica fã de carteirinha do Mussolini, tá? Então ele tenta também dar um golpe, que é chamado o golpe da cervejaria, e não dá certo, tá? Ele é até preso, e nesse momento que ele está até preso, ele até escreve o livro dele, Mein Kampf, Minha Vida, na qual ele faz um roteiro do que ele ia fazer tudo que ele fez na Segunda Guerra Mundial. O único que vai ler o livro dele vai falar, esse cara é louco, vocês ficam de olho nele, vai ser o Winston Churchill, tá? O único. O restante ainda não estava muito preocupado com ele não. Hitler, ele só vai subir ao poder porque naquela época, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai criar a República de Weimar, tá? Essa república, ela funciona como? Tem um presidente, tem o chanceler e tem o parlamento. O parlamento é eleito, indica o chanceler para o presidente. O presidente, se aceitar é o contrário. Tem o presidente, o chanceler e o parlamento. O parlamento é eleito pelo povo.
o chanceler é indicado pelo presidente, que é mandado ao parlamento. Se o parlamento não aceitar o chanceler indicado pelo presidente, o parlamento é dissolvido, certo? E aí tem novas eleições para novo partido. O presidente indica um novo chanceler para que esse parlamento aceite. E se não aceitar, e assim fica. E vai acontecer muito isso na Alemanha nesse período, tá? Hitler, por exemplo, ele vê que não dá, através de golpe, tomar o poder. Então ele vai pelas vias legais. Fortalece o partido nazista e que se torna um dos maiores partidos da Alemanha. E em 1900 no período aí da década de 20 e início da década de 30, ainda mais depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1933 Hitler ele consegue chegar ao poder como o presidente da época, Hans Burgo, tá, vai ter que indicar um chanceler para o parlamento. Tá? O parlamento faz uma pressão para o presidente indicar Adolf Hitler como chanceler. Só que aí o partido, né, o partido que está fazendo essa pressão, Hindenburg, fica meio assim, pô, vamos dar um cabo. E Hitler foi cabo na Primeira Guerra Mundial para assumir um poder numa chancelaria e relutou um pouco até que ele indicou Hitler e Hitler se torna chanceler da Alemanha. Aí, Hindenburg, como estava muito idoso, vem a falecer e quem vai assumir agora a presidência e a chancelaria vai ser Hitler, que vai criar agora uma nova nomenclatura, que vai ser o Führer, tá? Então ele é o Führer. Então vai acabar com a presidência, vai acabar com a chancelaria e vai criar o Führer, tá? Então Hitler assim assume o poder na Alemanha, tá? Claro que depois a gente vai contar um pouco mais à frente que ser criado, ele vai ter o apoio, mesma coisa que Mussolini fez, vai criar a SD, que vai ser a polícia na qual vai ajudar Hitler a subir ao poder. Essa polícia era o seguinte, todos aqueles que eram contra as ideias fascistas, o que acontecia? Eles iam lá, batiam, matavam, brigavam, tá? A SD inicialmente vai fazer isso. Depois a SD vai ser substituída e vai entrar a SS, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais isso profundamente quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial. Então assim Adolf Hitler consegue chegar ao poder na Alemanha. Ele tentou com o golpe da cervejaria em 1923, não vai conseguir. 10 anos depois que ele vai conseguir chegar ao poder. Outro país também vai ser Portugal. Quem vai assumir lá vai ser Antônio Salazar, tá? No mesmo critério, tá? Ele vai ver do jeito que está caminhando, porque Portugal não está muito bem economicamente, para evitar que um poder comunista chegue ao poder, Salazar dá um golpe e centraliza o poder igual que é na Alemanha nazista, igual que é na Itália fascista de Benito Mussolini. Só que com uma pequena diferença. No caso de Adolf Hitler, ele vai dizer que culpado que a Alemanha está passando não é só o Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, mas também vai ser os judeus. Vai começar a ideia da perseguição aos judeus. Coisa que Mussolini não vai fazer e nem Salazar. E também, a gente já falou da última aula, foi a Guerra Civil Espanhola, na qual Francisco Franco vai subir o poder, também vai botar um poder totalitário lá, tá? E outro lugar que vai ser um poder totalitário vai ser na União Soviética. Quem vai assumir o poder depois da morte de Lenin vai ser Stalin, tá? O Stalin vai fazer a mesma coisa, vai centralizar o poder sobre ele, partido único, vai criar a KGB, na qual é tipo uma polícia do partido, na qual aqueles que são opositores do governo, essas pessoas vão ser presas e até mortas, tá? Só que com uma pequena diferença do poder totalitário comunista para os fascistas.
é que os fascistas têm iniciativa privada por trás. E a União Soviética, tudo pertence ao Estado, tá? É o poder proletariado no poder, mas isso é só uma questão de visão, mas não deixa de ser uma União Soviética comunista, tudo pertence ao Estado. E no fascismo, tudo tudo é centralizado numa única pessoa, mas sendo que tem a iniciativa privada por trás disso, tá? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Faça os exercícios do capítulo, tá? E daqui a pouco a gente vai corrigir e botar tudo aí em dia aí. Mas faça só as múltiplas escolhas, tá? As discursivas deixa mais à frente que a gente faz depois, tá? Um abraço, até daqui a pouco.